Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 12. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Que palavra tremenda de Deus! Salomão construiu o templo segundo a orientação do seu pai Davi. Davi queria construir o templo, e ele ajuntou os recursos, ele fez a planta, ele chamou o profeta Natã e falou: vamos construir um templo lindo para o nosso Deus. Mas Deus falou: não, Davi, o meu projeto é para gerações, você não vai realizar esta obra, mas o seu filho que nascer de ti vai edificar o templo. E Salomão, que herdou o reino de Davi, o modelo do templo e os recursos para construir o templo, com a sabedoria que Deus lhe deu, mesmo sendo jovem e inexperiente, mas com a bênção de Deus, ele chegou a construir e concluir o templo. E a palavra diz que no dia que ele consagrou o templo e ofereceu sacrifícios aos milhares, a palavra diz que Deus se manifestou a ele, porque ele orou a Deus, falou: Deus, que os teus olhos estejam dia e noite sobre este lugar, e que a partir da oração neste templo, o Senhor abençoe Jerusalém, o Senhor abençoe o seu povo. E Deus lhe apareceu em sonho e trouxe essa palavra para Salomão em sonho. E você pensa hoje, milhares de pessoas, agora não, porque está em guerra, estamos orando também pela paz em Israel. Milhares de pessoas em caravanas vão para Jerusalém para orar ali nas ruínas, nas muralhas de Jerusalém, para deixar os seus pedidos, suas petições. Mas essa promessa, ela se cumpre parcialmente, geograficamente em Jerusalém. A bênção de Deus está ali. Nós temos visto irmãos falar que depois que foram em caravana com o apóstolo, mas que eles pisaram lá e voltaram para o Brasil, eles viram Deus liberar uma unção de prosperidade na vida deles. Mas, meu irmão, essa promessa em Cristo, ela se estende para a igreja, porque o povo de Deus não é a descendência natural. O apóstolo Paulo, ele explica isso com muita propriedade no livro de Gálatas, e ele foi até perseguido pelos judeus contemporâneo deles. Ele também era judeu, porque ele estava pregando que o evangelho ele ia alcançar não somente os judeus, que a promessa não era para descendência natural, era para descendência espiritual. Que a descendência espiritual em Cristo Jesus,
o filho de Abraão, que Deus prometeu a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Em Abraão, eu e você, que talvez ainda não tivemos a oportunidade de ir lá, que não somos da genealogia judaica, eu e você podemos participar da promessa. E nós podemos fazer parte do povo de Deus. E aonde está o nosso templo? O nosso templo está na congregação. Quem entende o que eu estou falando? Se 2 de vós estiverem reunidos em meu nome, isso não é uma reunião caseira apenas, é uma reunião da igreja. Temos momentos que a igreja tem milhares, temos momentos que a igreja tem dezenas, temos momentos que a igreja tem centenas, mas se tiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles, disse o Senhor. Quando há a bênção, quando há a hierarquia, quando há a direção, quando a igreja é instituída, e na visão apostólica, é uma visão bíblica e poderosa, fundamentada nos princípios da Bíblia, Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A palavra diz que nesse momento, o que você orar, o meu povo orar, eu ouvirei dos céus. Meu irmão, e nós estamos testemunhando isso aqui. Quem está na fonte há 5 anos, há 10 anos, há 1 ano ou há 20 anos, nós vamos celebrar agora os 30 anos. Quem está na fonte tem visto o poder e a eficácia de congregar, o poder e a eficácia de estar no altar orando, de fazer parte do povo de Deus. Não apenas visitar a igreja no momento de sufoco e aperto, que Deus nos ouve, porque Deus é amor, Deus é misericordioso. Muitas vezes pessoas vêm na igreja no momento de tristeza, de angústia, de aflição, de sufoco, de aperto. Mas se nós tornamos um hábito estar na igreja, Deus vai manifestar o poder, Deus vai tirar as pragas, Deus vai tirar as maldições, Deus vai construir relacionamentos saudáveis, Deus vai restaurar e vai abençoar o seu patrimônio, a sua vida emocional, a sua vida profissional e todas as áreas da sua vida. Não vai tirar os problemas. Quem entende o que eu estou falando? Não vai tirar as dificuldades. Talvez você será mais ainda desafiado, confrontado, perseguido. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus promete vitória, não promete facilidade. Então ele diz: se eu fechar o céu, e se vier período de pragas e escassez, mas o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, oh meu irmão, neste lugar, na igreja, é importante quando você começa a buscar a Deus individualmente, Ele te leva a estar na igreja, e na igreja Ele vai fazer uma grande obra na sua vida, na sua casa, na sua família, na nossa cidade, na nossa nação. Quem está orando pelo Brasil? Esta semana nós oramos pelo Brasil. Então nós temos que entender a importância de estar debaixo da autoridade e da cobertura da igreja, porque assim faremos parte, como fala o meu povo. Jacó entendeu a importância. A palavra diz que quando ele saiu da terra dos seus pais para ir para a casa do seu tio, a palavra diz que no deserto ele dormiu, ele teve um sonho, e ele viu uma escada e anjos subindo e descendo, e ele falou: este lugar é a casa de Deus, e eu não sabia. Ele chamou Betel. Quem já descobriu que aqui
é o lugar onde Deus te abençoa, é um lugar onde Deus abençoa a sua descendência, abençoa os seus projetos, a sua família. Jacó falou: eu não sabia, mas Deus me mostrou. E Deus falou a Abraão: sim, eu ouvi a sua oração. Mas Jesus traz isso lá em Mateus capítulo 16, quando ele falou com o apóstolo Pedro, que é uma das colunas da igreja, que Jesus trouxe à luz após a sua ressurreição. Em Mateus 16, verso 18, Jesus profetizou e declarou a Pedro: eu te digo, você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não poderão vencê-la. Quem pode ser amém? Então levanta as mãos. O Senhor está edificando a igreja, e eu estou na igreja, e eu declaro esta noite: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, contra a minha casa, em nome de Jesus. Não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus, a chave que Deus revelou a Salomão, quando vocês orarem no templo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus, e eu vou sarar a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele diz: eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Meu irmão, isso vem confirmar promessa que Deus deu para Abraão geograficamente e historicamente, Jerusalém, o templo, mas ela se estendeu à igreja espiritualmente, e o Senhor falou: na minha igreja você tem a chave. A oração em concordância, a oração debaixo da autoridade da igreja, a oração aqui no altar da igreja, o inferno não prevalecerá, a escassez, a doença, a maldição, a solidão, a angústia, a depressão não prevalecerá na sua vida, nem na sua descendência, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Coisas tremendas Deus faz na sua casa, na nossa vida, mas Ele nos dá a atitude correta. Uma das músicas dessa jovem aí, a Aimee, que viralizou, ela falou sobre o evangelho fariseu. Graças a Deus nós vivemos um evangelho sincero e da palavra. Quem vive isso? E a atitude nossa para com Deus é o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Meu irmão, 1 Pedro, abre comigo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita. Ele está falando de mim e você. Fala para o seu irmão: tu está eleito, meu irmão, pelo Deus soberano. Levanta as mãos e fala: Deus me elegeu e me presenteou com o privilégio de me tornar filho de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Filho de Deus, geração eleita, sacerdócio real. Historicamente, séculos atrás, só o sacerdote podia oferecer sacrifícios no templo, mas hoje, trazendo para a realidade espiritual,
Todo cristão, ele tem o privilégio de orar, ele tem o privilégio de louvar, ele pode congregar, independente de ser apóstolo, bispo, pastor, presbítero, diácono, obreiro, basta ser lavado pelo sangue, você pode oferecer as suas orações, seus louvores a Deus, e Deus vai te ouvir. Sacerdócio real, nação santa, a igreja, coletivamente, todas as denominações na face da terra, que tem Cristo e o sangue de Jesus como fundamento da fé, é uma nação. A nossa pátria é celestial. Você nasce em Cristo e você já tem a cidadania celestial. Quem quer viver como um filho de Deus, quem quer viver, quem quer aprender até a mente de Cristo, a linguagem de Cristo, o testemunho, a vida, chamado pelo meu nome, ele fala. Então, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, o mundo está em trevas. Isaías fala, as trevas cobrem os povos. Quem poderia imaginar como uma civilização hoje está atormentada pelos demônios? É verdade ou não é? Violência, depressão, ganância, vaidade, corrupção, tanta coisa. As trevas cobrem os povos, mas sobre ti vem resplendente a luz. Sobre você a luz de Deus, o poder do Espírito, o poder da palavra. Ele quebra o cativeiro, ele quebra o domínio, o jugo das trevas, e ele te leva a viver em santidade, em obediência, e a plenitude de Deus vem sobre você. E a vida cristã não é penosa, a vida cristã é maravilhosa. Quem pode levantar as mãos e falar, eu não troco a minha cidadania celestial por nada que este mundo possa oferecer, porque este privilégio é algo maravilhoso, que eu já desfruto aqui e na eternidade. Quem pode aplaudir ao Senhor? A cidadania, meu povo, minha igreja, eu vou ouvir se você se humilhar. Então nós somos esse povo, mas ele fala da atitude, humilhar. O que é humilhar? Abre comigo Isaías 57, verso 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito. Oh, meu irmão, coração contrito, como diz Davi no Salmo, o Senhor não despreza um coração quebrantado. Se humilhar diante de Deus é ser humilde de espírito, não ter altivez, aprender o poder da oração, a depender de Deus, a ouvir a voz de Deus, a caminhar debaixo da orientação da palavra de Deus. E ele diz, eu habito com este que está contrito, que está quebrantado, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração contrito. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Meu irmão, Deus fala, se você rasgar o coração, se você humilhar, se você orar, se você buscar a minha face, eu te ouvirei. Meu irmão, é algo maravilhoso. Orar, estar na presença de Deus muda
muda a sua história de vida, muda a sua casa, muda a sua história profissional. Não tem segredo. Ele falou: se o meu povo, se você entregou a vida ao Senhor, se você faz parte da família de Deus, se você oferece suas orações a Deus com coração contrito e quebrantado, porque quem não tem contrição e quebrantamento, o orgulho, a vaidade, impede ele de receber a bênção de Deus. Vocês lembram Naamã? Tinha tantos títulos, herói de guerra, saiu da Síria, né? Ele era o herói da Síria de guerra, e foi lá em Israel buscar o profeta, e o profeta, para quebrantar o coração dele, porque sabia que Deus não iria atender Naamã com toda aquela altivez de espírito. Um homem aclamado, aplaudido, reconhecido. E ele mandou o servo dele, um menino, um jovem, falou: Naamã, o profeta Elias falou: mergulha 7 vezes no Jordão, que a sua lepra vai ser curada. Naamã, a vaidade dele: quem é esse profeta? Pensei que ele ia me atender pessoalmente, iria orar sobre mim, iria impor as mãos. Aí um dos servos de Naamã, com muito temor, né, falou: se ele te pedisse algo difícil, você não faria? Vai lá e mergulha, o que custa? Aí ele refletiu. Quase que ele perdeu a bênção por causa da vaidade. Irmão, tem gente que vem na igreja e quer que Deus seja servo dele. Quem entende o que eu estou falando? Está acostumado aí com a internet, aplicativo. Na minha época, tinha esse trem de aplicativo, não. Né? Tinha não, o negócio tinha que ir no banco, pegar fila, imprimir duplicata, pagar duplicata. A gente acostuma com esses benefícios e vai perdendo a paciência. Andava de ônibus, não tinha carro, agora tem carro e o trânsito reclama. Se muda para um carro melhor, reclama mais ainda do trânsito. Então, meu irmão, minha irmã, com Deus, fala ao seu irmão, com Deus não é assim não, irmão. Quem entende o que eu estou falando? O negócio tu tem que enquadrar. Quem quer enquadrar? Quem quer chegar diante de Deus humilde? Naamã se humilhou. E na 7º mergulho ele levantou. Talvez ele já estava no 6º mergulho ali, pensando: o que eles vão rir de mim? Se fosse na nossa época, vão fazer meme de mim na internet. Herói da Síria mergulha no Jordão e nada acontece. Não é isso? Então, mas na 7ª vez o sobrenatural veio. Deus purificou Naamã e ele quebrantou, meu irmão. Ele chegou ao profeta e falou: me perdoa. Me perdoa, quando eu voltar lá para a Síria, eu ter que o rei apoiar no meu braço e ajoelhar diante do ídolo da Síria. Eu vou ter que ajoelhar, mas você me perdoa. Que mudança. Oh, meu irmão, Deus vai quebrantando o nosso coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus vai quebrantando essa altivez de espírito, essa dureza de coração, que nos impede de sentir a presença, de ter a bênção, de ter uma vida plena. Não existe oração decorada, perfeita. Existe oração poderosa, que é gerada pelo Espírito num coração quebrantado. Quem entende o que eu estou falando? A palavra diz que Ana chegou no templo e ela era estéril, ela estava passando uma aflição porque ela amava o seu esposo, ela queria ter um filho, ela estava sendo perseguida, caluniada, ridicularizada, não só a dor da esterilidade, mas sendo perseguida e ridicularizada. Mas todo ano ela ia para o templo.
E um dia ela chegou lá e ela teve tanto quebrantamento que a oração não saiu. Em lágrimas ela estava no templo e a compulsão dela era tão grande que o sacerdote não percebeu. O sacerdote ali falou: mulher, o que está fazendo embriagada nesta hora do dia? Porque ela estava balbuciando palavras. Quando a pessoa fica embriagada, ele fica assim desse jeito. Meu irmão, ela falou: não, meu Senhor. Se ela fosse orgulhosa, ela ia reclamar do sacerdote. Falou: não, meu Senhor, tua serva está clamando a Deus porque eu estou em amargura de alma. E o sacerdote falou: vai em paz, que Deus conceda a tua oração. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? No outro ano ela voltou, quando o filho desmamou, alguns anos após, mas no outro ano ela estava com o filho nos braços, porque ela se humilhou, ela quebrantou. Eu ouvirei, voltando lá então em Crônicas, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Mas os minutos de sua atenção, ele fala: se afastar dos seus maus caminhos. Meu irmão, não confunda espiritualidade com misticismo. Quem entendeu? Quem já viu aquela... bate na madeira, pá? É misticismo. Deus não tem ritual místico. Quem entende? Tem até uns chavões bíblicos, Está amarrado. Quem já falou? Está amarrado, Em nome de Jesus. Quem já viu, Em nome de Jesus vai dar... Mas você não faz isso com mística, você faz isso com fé. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você lê um salmo e ora um salmo com fé, é diferente. Deus não tem misticismo, mas Ele fala: olha, afasta dos maus caminhos. Meu irmão, Deus é coerente, o Evangelho é coerente. Ele fala: olha, o pecado te impede de receber a bênção. Quem entende o que eu estou falando? A praga vem, a maldição vem, o inferno prevalece, não basta ter o nome, tem que ter o caráter, tem que ter a disposição de obedecer e de se santificar, apesar das nossas limitações. Deus é misericordioso, Ele tolera as nossas limitações, mas Ele não aceita a negligência. Quem entende o que eu estou falando? Para o nosso próprio bem. Deixe os maus caminhos. Não basta, Fala: eu sou cristão, e aprende as canções, se declara cristão, mas não deixou os maus caminhos. Ser cristão é ser cristão domingo, segunda, terça, quarta, até o próximo domingo, mês após mês, semana após semana, ano após ano. E é um processo contínuo. Não se muda da noite para o dia, mas à medida que nós vamos deixando os maus caminhos, vamos tirando as sementes ruins da nossa seara e vamos plantando sementes boas, nós vamos ver o poder de Deus se manifestar em todas as áreas da nossa vida.